livro de Jó, capítulo 19, versos 25 a 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo, da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão. E não outros, de saudade me desfalece o coração dentro em mim. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui, ó Deus. Sabemos que é a partir dessa comunhão que temos com os irmãos, com a Tua palavra, ó Deus, que nós somos fortalecidos. E é isso que nós te pedimos, ó Pai. O Senhor fortalece a nossa esperança, fortalece a nossa vida, ó Deus, que tenhamos a paz do Senhor cada dia das nossas vidas, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre esperança e com certeza é necessário que nós tenhamos, mesmo que seja uma pequena esperança, mas que nós nunca estejamos perdendo essa esperança. E quando nós olhamos, nós sempre temos notícias de pessoas que já desistiram, perderam a esperança. Esperança na vida profissional, na vida do seu casamento, esperança e em relação a tantas outras coisas. Mas nós sabemos que só perderam essa esperança porque deixaram a esperança maior. Deixaram a esperança que vem do nosso Deus. Eu quero começar esse momento falando uma pequena ilustração que falava sobre 4 velas que estavam queimando e essas velas estão conversando. A primeira vela disse: eu sou a paz. Apesar da minha luz, as pessoas não querem manter-se, não conseguem manter-me, não conseguem manter a paz. Acho que vou apagar. Então ela, diminuindo devagarzinho, apagou-se. A segunda vela diz: eu me chamo fé. Infelizmente sou muito supérfluo, as pessoas não querem saber mais de mim, não faz sentido continuar queimando. Aí a partir dessa fala, um pequeno vento veio e realmente ela apagou. Falando com tristeza, a terceira vela se manifestou: eu sou amor, não tenho mais forças para queimar. As pessoas me deixam de lado, só conseguem se enxergar, esquecem até daqueles à sua volta que as amam. Sem demora, se apagou. De repente entrou uma criança e viu as 3 velas apagadas. Assustada disse: o que é isso? Vocês deveriam queimar e ficar acesas até o fim. Dizendo isso, começou a chorar. Então a quarta vela falou: não tenha medo, criança. Enquanto eu queimar, podemos acender as outras velas. Eu sou a esperança. E a criança, com os olhos brilhantes, pegou a vela que restava e acendeu todas as outras. Uma pequena fagulhinha de esperança. Mesmo como aquela vela que parece que vai apagar, né? Quando o vento bate, ela vai para lá e para cá. Ela é capaz de acender as outras velas. A esperança é muito, muito importante. Nós estamos falando do tema, a força da esperança. Enquanto existir um pouquinho de esperança, ela pode se transformar numa grande esperança. E nós, olhando para Jó, nós vamos ver uma pessoa que, com certeza, aparentemente não tinha nenhuma esperança. Jó é um exemplo de quem praticamente tinha todas as chamas apagadas. Mas nós vamos encontrar em Jó, principalmente nesse texto final que nós lemos, que a esperança foi um combustível que ainda existiu na sua vida. Não se apagou por completo. Foi quase, mas não se apagou por completo. Nós podemos aprender com Jó. Talvez um pouco mais com os defeitos dele, para não cometer os mesmos, mas podemos aprender com Jó.
Abra sua Bíblia em Jó capítulo 14. O capítulo 14 é um dos que Jó mais demonstra a sua falta de esperança. Aqui ele demonstra que está tudo praticamente acabado. Ele começa descrevendo a vida como um breve tempo, cheio de inquietações. Versículo 1. O homem é nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietações. Ele descreve então a vida como breve, ali ele não está errado, cheia de inquietações, ele está mais ou menos. Porque quando ele diz cheio de inquietações, é como se ele dissesse: a vida do homem é tão curta, e neste breve intervalo não há um momento de alívio. Isso é um comentarista sobre esse versículo 1. E nós sabemos que aqui ele está realmente desesperado. É uma fala de um homem desesperado. Ele não via realmente alívio algum. Dos versículos 7 a 12, ele vai descrever e contrastar o destino das coisas com o das pessoas, exaltando o primeiro e desmerecendo o segundo. Versículo 7, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos, como planta nova. Então, o primeiro exemplo da natureza. Qual é o exemplo da natureza? Uma árvore é cortada, mas ela pode reviver. E o homem? Comparando com o homem, o homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? O homem, ao contrário, não tem esperança. É alguém que morre e nunca mais volta. O homem fica prostrado. Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará. Então ele está dizendo que, naturalmente, na natureza aqui uma árvore pode ser cortada, podada, e de repente ela brota novamente. O homem morre, o que acontece? Enquanto existir céus, ou seja, enquanto houver, não chegar ao final de tudo, esse homem não volta a viver. E ele continua na sua forma de mostrar um homem totalmente desesperado. Mesmo num certo momento em que aparentemente ele começa a acreditar que haveria a ressurreição, mas logo ele vai demonstrar que ele está pensando no contrário nesse momento. Olha o versículo 14. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Então ele coloca o seguinte: se eu pudesse acreditar nisso, se eu tivesse essa certeza. Repare que não é um homem que está negando a sua fé, é um homem que está questionando tudo, e é um homem que está desesperado. Então nesse momento de desespero ele diz: se pelo menos nessa hora eu tivesse uma esperança de que o homem iria ressuscitar, ou morrendo ele se tornaria a viver, eu estaria feliz. Mas ele não está feliz, ele está preocupado. Ele está preocupado até com o destino da sua vida, da sua alma. Ele começa a descrever, né? Se realmente o homem tornasse a viver, eu teria esperança, esperaria. Chamar-me-ias eu e te responderia, teria saudades da obra de tuas mãos, e até contarias os meus passos, e não levarias em conta os meus pecados. Agora, o versículo mais pessimista que
nós encontramos aqui é quando ele realmente demonstra total falta de esperança. Ele diz, no versículo 19: como as águas gastam as pedras e as cheias arrebentam o pó da terra, assim destróis a esperança do homem. Assim destróis a esperança do homem. Ele está dizendo que Deus destrói a esperança do homem. E neste capítulo, irmãos, contrário ao que a gente pode às vezes tentar encontrar nele, ele não está falando que há esperança, não está falando que há esperança para você, ele está falando que há esperança para a árvore, mas para você não há esperança. Quantas vezes, irmãos, nós passamos por certos momentos na nossa vida e que nós dizemos como Jó, não há esperança. Como eu disse há pouco, quantos estão desistindo? E essa falta de esperança é exatamente relacionada a essa palavra, desistindo. Quando nós desistimos, quando nós abandonamos a nossa carreira, a nossa luta, e quando nós ampliamos o nosso problema, porque todo o desespero de Jó, e ele nunca podia imaginar, é porque ele se via num estado que ele não conseguia entender como ele poderia voltar a ter saúde, como ele poderia voltar a ter vida, quando ele poderia voltar a ter seus bens, ou quando ele poderia voltar a ter qualquer coisa. Por isso, nós podemos pensar que muitas vezes nós olhamos para a vida e somos muito pessimistas. Olhamos para esse versículo 1 e dizemos, é realmente assim mesmo. A vida é breve e cheia de inquietações. Só tem problema na minha vida. E até a gente tem que tomar cuidado, principalmente com Jó, quando você lê alguns versículos e fala, olha lá, a Bíblia diz que a vida não tem esperança. Não, a Bíblia não diz. Jó está descrevendo o problema que ele está enfrentando. A Bíblia está descrevendo palavras de Jó. Não podemos pensar que a vida é assim. Não podemos viver como uma pessoa totalmente desanimada, cheio de afirmações infundadas, a ponto de desacreditar do próprio Deus. Jó foi muito sincero aqui, quando ele fala, se pelo menos eu tivesse certeza de que quando eu morrer, eu vou encontrar com Deus, eu vou ter uma vida eterna, uma ressurreição, eu poderia estar feliz. E às vezes é uma dificuldade nossa de ter esta visão da vida eterna, essa consciência total da vida eterna. Mas nós partimos para o capítulo 19 agora. Como Jó, nós devemos saber que sempre há esperança. O capítulo 19 não é um capítulo totalmente otimista. A partir do versículo 21, ele está reclamando dos seus amigos. Compadecei-vos de mim, meus amigos, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Porque me perseguistes como Deus me persegue? Por que me persegues como Deus me persegue? E não cessais de devorar a minha carne. Então é uma reclamação, Jó reclama, está sofrendo perseguição dos seus amigos. E é duro, a palavra dele, porque olha, Deus já está me perseguindo, além de Deus me perseguir, vocês me perseguem. E ele fala um negócio interessante aqui, de 23 a 24. Quem me dera fosse agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro. Acho que ele não imaginava que todas essas palavras iriam ser um livro, a Bíblia. O que ele pede é que as suas palavras pudessem ser guardadas, para que alguém um dia lesse
e tivesse uma pena dele, estivesse a favor dele, porque naquela hora Deus estava contra ele, os seus amigos estavam contra ele. Ele fala: quem me dera, vamos registrar essa palavra que eu estou dizendo aqui, alguém tenha pena de mim, se compadeça de mim, que com pena de ferro e com chumbo, que é para se escrever, né, a palavra, para sempre fossem esculpidas na rocha. E aqui ele então demonstra uma grande esperança. Repare, irmãos, a mesma pessoa, em um momento da sua vida, pode chegar a dizer: olha, eu não sei nem se Deus vai me dar uma vida eterna, se existe Deus. Mas essa mesma pessoa, no momento de quebrantamento, ela pode, claro, que se firmar na verdade, dizer: eu sei que o meu Redentor não só vai me dar uma vida eterna, mas que Ele vive. O meu Redentor vive. Esses conceitos fundamentais que nós temos da vida, que são verdadeiros, que são da palavra, é neles que nós devemos basear nossa esperança. Eles são como essa chama pequena, que naquela hora que está tudo tão difícil, tudo tão apagado, devemos trazer à nossa memória. Aquilo vai dar esperança para nós. E não os apagões emocionais que nós temos, e não ouvir a voz do inimigo, e não deixar que essa dúvida esteja crescente na nossa mente. Como nós lemos o texto, o presbítero Obed leu: os nossos olhos têm que ser bons olhos. Se nós olharmos só para o que é mal, se nós deixarmos a nossa vida ser controlada pelo que é mal, nós estaremos enfraquecidos e enfraquecendo. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele demonstra a sua esperança na vida eterna. Ele tem essa visão de alguém que não está só. Ele sente que alguém se levantará para abençoá-lo, para perdoá-lo. Seu herói, defensor, redentor, aquele que me defende. E aí ele fala uma frase, né, que com certeza todos nós já percebemos, e eu creio que muitos de nós já perguntamos, né, para nós mesmos, quando ele diz: de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Pergunta que nós fazemos: como que alguém pode ter saudade de alguma coisa que não viu ainda, né? Como que podemos ter saudade de algo que nós não vimos ainda? Mas aí está uma definição boa de saudade. Às vezes a gente quer definição de certas coisas. Em uma outra tradução diz: eu desejo tanto que esse dia aconteça. Você desejar que alguma coisa aconteça, geralmente você deseja algo que você já conhece, né? Porque se é o desconhecido, você não tem tanto essa saudade. Mas Jó estava tão convicto daquilo que ele estava esperando, que ele fala: eu tenho saudade desse dia. Porque há descrição na palavra de Deus sobre como será esse dia. Então, se a gente aprende na Bíblia como será o céu, nós podemos dizer: eu tenho saudade. Que nessa definição aqui é um desejo muito grande que isso aconteça logo. Então ele renova a sua esperança. O livro de Jó tem muitas passagens e em outras oportunidades podemos voltar a falar, mas aqui nós percebemos que ele então ensina para nós que sempre devemos ter esperança, sempre há uma esperança. Precisamos parar com essa síndrome do desespero. E olha que nós somos desesperados por muito pouco. E às vezes a gente usa isso como desculpa. Então qualquer coisa é empecilho da gente fazer, principalmente a obra de Deus. Ah, não vai dar por causa disso. Vou na igreja hoje não porque está calor. Tem gente que não vai na igreja no dia que o time dele perde. Ele não vai na igreja. Acredita nisso?
Passar vergonha, porque vão fazer piadinha. Pequenos problemas, irmãos, que podem causar grandes avalanches na nossa vida, se nós olharmos para Ele e nos fixarmos nele. Como hoje cedo, na ilustração que está no boletim, foi um pequeno problema, uma abelhinha, mas vai lá e cutuca o ninho. Você tinha um pequeno problema, uma só abelhinha, que você poderia talvez esmagá-la com a sua mão, e de repente aquilo se torna um grande problema. Como Jó, nós devemos saber que sempre há esperança, mas Jó aqui comete uma falha, porque ele limitou a esperança dele. Vocês já ouviram aquele versículo que fala que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Às vezes a nossa esperança é bem pequenininha. Eu tenho esperança. Jó tinha esperança. Eu tenho esperança que eu vou morrer mesmo, Eu vou morrer mesmo, eu vou encontrar com Jesus. Mas ele não tinha uma esperança real. A esperança que ele poderia ter era muito maior. E não é errado, não é pior você ter uma esperança maior e vir sobre você o pior. Mas o difícil é quando a gente caminha naquela pequenina esperança, não acreditando que Deus pode fazer muito mais nas nossas vidas. Diante das dificuldades que nós enfrentamos, nós podemos encontrar saída, seja ela qual for a dificuldade, seja qual for a dificuldade. Tem muita gente desistindo por pouco, desistindo de estudar, desistindo do casamento, desistindo da igreja, desistindo de tantas coisas. O pior é quando desiste de si mesmo, Sabe quando a pessoa desiste de si mesmo? Quando ela fala, eu não quero saber de nada mais, eu vou ser feliz. Ela acabou com ela mesma, porque ela está se autodestruindo. O egoísmo é o que mais pode destruir o ser humano. E quem fala isso é a pessoa mais egoísta do mundo. Vou desistir da minha igreja, desistir da minha família, desistir do meu trabalho, desistir. Que falta de esperança é essa? Nós precisamos encontrar essa força que a esperança traz para nós. Como eu disse no início, irmãos, se houver uma pequena esperança, não desgrude dela, não desista, porque mais vale essa pequena esperança do que aparentemente todo mundo contrário a você. E como é bom ver que essa esperança que nós depositamos em Deus é como a parábola do grão de mostarda, dessa pequena fé, como um grãozinho tão pequeno. Quando nós não desistimos e nós confiamos em Deus, Deus, Ele vai sustentar a nossa vida, sustentar a nossa vida mais e mais. A vela da esperança nunca deve se apagar dentro de nós. Como é que nós estamos vivendo isso? Deus nos abençoe. Possamos sempre olhar para a palavra de Deus. E como nós já dissemos, o homem que está perdendo a esperança em muitas coisas é porque, em primeiro lugar, ele desistiu da esperança da sua fé. Que nós possamos fortalecer a nossa fé, e essa vai fortalecer a nossa esperança em relação a toda a nossa vida, tudo que abrange nossa vida, financeira, emocional, física, em todo o tempo. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Nós vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor,
porque o Senhor é o Deus que conhece cada um de nós, ó Deus, os nossos caminhos. Muitas vezes, ó Deus, temos deixado para trás coisas que não podem ser deixadas para trás. Ó Deus, quantas desculpas nós damos para não te servir. Deus, que o Senhor nos ajude a compreender, ó Deus, a necessidade de nos firmarmos, porque é o Senhor quem firma os nossos passos e que nos abençoe. Nos abençoe. Obrigado, ó Pai, porque temos aqui uma história, uma carreira. Sabemos que até aqui o Senhor nos ajudou. E sabemos, ó Deus, que da mesma forma que até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor vai nos acompanhar cada dia. Mas que realmente nós sejamos firmes, ó Deus. Firmes nessas promessas do Senhor. Firmes na palavra do Senhor, ó Deus. Ó Deus querido, cuide de nós, nos abençoe, ó Deus, nos fortaleça. Nós confiamos em Ti, ó Deus. Entregamos, ó Pai, a nossa vida a Ti. Pedimos que o Senhor esteja mudando, ó Pai, mudando a nossa forma de pensar. Mudando, ó Pai, a nossa forma de reagir aos problemas. E nos dando mais força, ó Pai. Força para viver uma vida de fé, uma vida de paz, ó Deus. É isso que nós pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.